Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Emílio. Eu vou falar um pouquinho aí do nosso grupo, que tem esse nome comprido aí, né? Inteligência computacional, modelagem e neurocomputação eletrônica. Dependendo como você olhar, você poderia resumir de formas diferentes. Inteligência artificial é uma palavra bastante presente hoje, né? Então, vocês mexem com isso? Sim. A expressão inteligência computacional seria uma alternativa talvez um pouco mais clássica, né, para essa palavra da moda. Outra vertente bastante importante dentro das inúmeras ferramentas que nós temos aí em inteligência artificial e que é foco do nosso grupo são as redes neurais, também chamadas a temática também é chamada de neurocomputação. E no grupo, a gente também trabalha a conexão das ferramentas de inteligência computacional e de redes neurais, neurocomputação com a eletrônica, em particular com o embarque de vamos dizer, sistemas que a gente poderia chamar de inteligentes, né? E que hoje acabam tendo uma importância muito grande em função do quadro aí que a gente vê de expansão de IoT, Internet of Things. Nós temos aí a página do grupo, então vocês vão conseguir algumas informações. Na verdade, a versão que nas próximas semanas deve ser transferida aí para o site que foi inaugurado hoje. Então, você vai encontrar lá algumas informações mais antigas, mas também informações bastante recentes, incluindo um workshop que a gente realizou há pouco tempo. A gente procura realizar um workshop anual aqui nesse anfiteatro, com as temáticas aí de inteligência computacional, mostrando não só trabalhos do grupo, mestrados, doutorados, trabalhos de pós-doutorandos, mas também trabalhos de nossos colaboradores em outras instituições. Então, às vezes, a gente tem convidados aí da Federal do ABC, Instituto Federal de São Paulo, outras entidades aí, Unicamp, outras unidades da USP, como a EASH. Então, eu já, antes que eu me esqueça, convido a todos, por volta de setembro, outubro, a gente sempre tem realizado esse workshop nessas temáticas aí de inteligência computacional. Eu tenho trabalhado com redes neurais desde o meu doutorado, a livre docência eu também fiz nessa temática, né? E, atualmente, uma fotografia razoavelmente boa das temáticas nas quais a gente vem trabalhando nos últimos anos, né? O grupo existe desde o ano 2000. As temáticas estão listadas aqui nesse slide de fotografia, né? do quadro de pesquisas, né? Então, a primeira linha, eu destaco aí aprendizado de máquina, que está bastante em discussão atualmente. Técnicas como Deep Learning, redes neurais convolucionais para imagens, não só para imagens, mas também para informação sonora, também são alvos importantes aí dos nossos trabalhos recentes. Inteligência embarcada, como eu comentei. Inteligência embarcada, como eu comentei, na forma de circuitos integrados ou FPGAs também é outro alvo. Então, é aquilo que eu comentei da conexão com a eletrônica. E eu estou citando também outras direções em que nós temos atuado, como, por exemplo, sinais cerebrais, Brain-Computer Interface. Então, isso continua também sendo uma área de muitos desafios de pesquisa e na qual a gente vem atuando, eu diria que há uns 10 anos, claro, em pontos específicos dessa pesquisa que é bastante ampla. Mas, só para citar, nós desenvolvemos circuitos integrados para filtragem de sinais cerebrais e facilitação da detecção dos pulsos elétricos que ocorrem nos neurônios biológicos. Então, no grupo, a gente trabalha com redes neurais artificiais, que são, na verdade, modelos de computação inspirados no sistema nervoso, mas a gente também tem interesse e gera trabalhos na manipulação dos sinais cerebrais, dos sinais neurais biológicos. Tá?
um dos pôsteres eletrônicos que está correndo ali, ele menciona alguns dos trabalhos do ano passado, deste ano, então vocês vão ver o nome das pessoas ali, dos mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos envolvidos nesses trabalhos, né? Então, alguns trabalhos mais relacionados com a aplicação de redes neurais para reconhecimento de padrões em imagens, outros trabalhos, como eu disse, direcionados para sinais cerebrais, as redes neurais convolucionais, né, que têm resolvido muitos problemas na área de imagens, também tem sido objeto. Nós estamos agora com um mestrando que já está concluindo o trabalho, implementando em FPGA uma rede neural convolucional que foi desenvolvida para reconhecimento de imagens, né? Um outro doutorando, na verdade, já se doutorou há praticamente um ano, então vai continuar como pós-doutorando conosco, né? O Miguel Ângelo, tem trabalhado também em redes neurais, não para o reconhecimento de padrões, mas para a categorização de padrões. Quando você tem informações multidimensionais, você tem a necessidade de segmentar essas informações em vários nichos, né, de informações similares ou objetos similares. Isso é importante em imagem, informação sonora, ciência de dados. Então, a gente usa uma rede neural específica, que a gente chama de mapas auto-organizáveis, e também esse trabalho foi na direção de implementar esses mapas auto-organizáveis em FPGAs. Quer dizer, eu imagino que aqui muita gente da área mais de implementação eletrônica, então eu fiz questão de destacar esses trabalhos em que a gente faz essa ponte com a eletrônica e a gente está muito preocupado com essa necessidade cada vez maior de embarque dos sistemas inteligentes. O professor Zufo estava comentando que muitos dos sistemas inteligentes que a gente vê aí na mídia, eles acabam sendo processados em supercomputadores, na nuvem, em algum lugar, mas com a Internet of Things, a gente tem a necessidade de que parte desse processamento inteligente seja feito nos próprios objetos, nos próprios equipamentos, de uma forma autônoma. Muitas vezes você pode ter necessidade até de implantar, como alguns dos palestrantes anteriores falaram, implantar algum sistema para monitoração de um sinal biológico no paciente, né? Então, nesse momento, realmente, você vai ter necessidade de trazer esse mundo aí dos sistemas inteligentes para circuitos integrados, para elementos que consumam pouca energia e que consigam fazer o processamento em sistemas como FPGAs ou mesmo circuitos integrados dedicados, né? Bom, vou falar um pouquinho sobre alguns dos trabalhos, provavelmente não vou ter tempo de falar de todos os trabalhos. Eu convido vocês a visitarem lá o pôster eletrônico, a visitarem o nosso site e virem nos próximos workshops. Como eu disse, em setembro, outubro, a gente vai fazer um workshop do grupo, como a gente tem feito todo ano. Um primeiro trabalho que eu gostaria de mencionar, que vai muito na direção do ciência de dados, uma temática bastante importante, mas que também é relevante não só para o processamento de informações em computadores grandes, mas para o processamento de informações num ambiente de multissensores, no ambiente de Internet of Things, né? Então, o professor Takeo, imagino que vai falar alguma coisa nessa direção, e vários de nós, dentro do laboratório, estamos interessados em fortalecer essa direção da Internet of Things, né? Então, um primeiro trabalho que eu gostaria de citar, a Elia, pós-doutoranda, ela se formou há 2 anos atrás, no doutorado, ela desenvolveu técnicas de fusão de informações, o que a gente tecnicamente chama de regressores multivariados não lineares, utilizando técnicas de aprendizado de máquina. Então, os regressores multivariados, eles certamente são utilizados em sistemas multissensores e uma série de outras aplicações, e eles, muitas vezes, têm falhas sistemáticas em parte dos dados que ele processa. A Elia conseguiu embutir técnicas de reconhecimento de padrões, de aprendizado de máquina, para detectar justamente as
as regiões do espaço de possibilidades onde os regressores falham e tomar providências para aumentar a precisão desses regressores nessas situações de menor precisão. Esses trabalhos a gente tem publicado em periódicos, Elsevier, Springer, e em congressos como o International Joint Conference on Neural Networks. Também temos publicações em conferências como o ISCAS, talvez para alguns de vocês seja mais familiar, né, essa linha mais de eletrônica. E apenas para citar a importância do trabalho aí desenvolvido pela Hélia, né, uma situação, quando nós lidamos com sistemas multissensores, que foram citados em várias das palestras aqui, uma situação bastante recorrente é que você tem sensores que eles não são precisos, eles não são específicos. Você, muitas vezes, tem sensores de cor, por exemplo, que eles são sensíveis a uma banda bastante larga de comprimentos de onda, como ocorre, na verdade, com o sistema sensorial humano, né? Então, nessa situação em que você tem vários sensores, fotossensores, por exemplo, com precisão limitada, técnicas de fusão de dados que se beneficiem de redes neurais e do aprendizado de máquina podem ser bastante importantes para você, conjugando sensores de precisão limitada, chegar a uma precisão muito maior do que aquela que cada um dos sensores poderia conseguir isoladamente. Então, isso se aplica no contexto de línguas eletrônicas, por exemplo. Então, aqui uma fotografia de vários sensores aí, que, através de condutividade, procuram monitorar, né, a presença de substâncias, a concentração de substâncias. Então, línguas eletrônicas também usam esse tipo de conceitos. Sensores de gases, um trabalho aí do professor Sebastião, que realizou com um mestrando, depois doutorando, também se beneficiam de redes neurais de fusão de informação multidimensional. E agora, já indo para uma outra direção, os sinais cerebrais, né? Sinais cerebrais também se beneficiam de técnicas de reconhecimento de padrões, deep learning, redes neurais. Você, muitas vezes, quando quer monitorar a atividade cerebral, talvez para adivinhar o pensamento de alguém, né? Então, lá tem um paraplégico, por exemplo, que tem o desejo de movimentar um braço mecânico, né? Então, você tem a necessidade de monitorar certas áreas da atividade cerebral e transformar aquilo em algo inteligível para um computador e que possa atuar, por exemplo, num braço mecânico ou na tela de um computador para movimentar um cursor, né? Então, como eu disse a vocês, essa é uma das linhas em que a gente tem atuado. Algumas das técnicas que a gente tem implementado, elas acabam sendo levadas para circuitos integrados. Então, vocês têm aí transistores MOS, né? Então, é um universo assim um pouco distante daquele que a maioria de vocês imagina como sendo o universo da inteligência artificial, né? Então, nós procuramos fazer essa ponte também nesse trabalho e em outros trabalhos. Trabalho que eu comentei com vocês, do doutorando que se formou há 6 meses, 1 ano, o Miguel Ângelo, né? Ele é professor do Instituto Federal de São Paulo, né? E ele desenvolveu redes neurais chamadas de mapas auto-organizáveis, usando o que a gente chama de aprendizado não supervisionado, né? Em que você tem massas de dados que precisam ser aglutinadas em nichos de objetos similares. Então, ele trabalhou no desenvolvimento de algumas metodologias novas, algumas técnicas novas para esses mapas auto-organizáveis, que são modelos computacionais que podem ser rodados em computadores com placas gráficas, por exemplo, mas ele também fez o transporte para FPGAs. Tá? Então, ele enfrentou o desafio de revisitar os cálculos que tradicionalmente são feitos em computadores de grande porte de uma forma mais econômica e com estratégias de cálculo que utilizam menos operações, mas mantêm o mesmo resultado em termos de acurácia, em termos de capacidade de categorização dos dados. Então, alguns diagramas de blocos aí de alguns dos trabalhos que o Miguel Ângelo
realizou no doutorado, e uma das aplicações em que ele ensaiou os resultados dele, não foi a única, ele ensaiou para o reconhecimento de ações humanas. Então, no contexto de você ter uma câmera capturando os movimentos de uma pessoa, você tem a necessidade de categorização dessas ações, né, para saber se a pessoa está caindo, por exemplo, está escorregando, ou está jogando tênis, ou está acenando para alguém. Né? Então, uma das aplicações em que ele fez o ensaio, isso aí foi publicado em congresso, em revistas. Uma outra aplicação, não está aqui nos slides ilustrada, deixa eu ver se não está mesmo, mas uma outra aplicação se refere mais à área de comunicações, está parcialmente ilustrado aqui. Nós temos no nosso celular a necessidade de codificar os bits, digamos assim, em amplitudes e em fases. Existem várias outras técnicas de codificação, mas uma das mais usadas é codifica os bits em amplitudes e fases, e os símbolos são representados por combinações de amplitude e fase, que, no momento em que você está num ambiente com ruídos, ou no momento em que você está se deslocando com relação à antena que está captando o sinal do teu celular, né, a antena que está lá no prédio, você acaba tendo um reposicionamento das fases e das amplitudes que representam cada um dos símbolos. Então, você tem a necessidade de utilizar técnicas como essa dos mapas auto-organizáveis para perseguir o reposicionamento dinâmico que está acontecendo o tempo todo desses símbolos que estão sendo transmitidos entre as duas antenas, a antena do seu celular e a antena que está ali no prédio. Já estamos perto do limite? Ok, então, para pular aí para vários slides, né, uma das coisas importantes que a gente vem fazendo hoje são as redes neurais convolucionais para o reconhecimento e tratamento de informações de imagens. Também a gente está embarcando esse tipo de solução, e isso traz, as redes neurais convolucionais, Deep Learning, traz um novo paradigma com relação ao que tradicionalmente era feito em imagem e informação sonora, que era a combinação de um reconhecedor com técnicas, por exemplo, de análise de Fourier, ou de processamentos específicos da aplicação de imagem ou da amplificação do som. A gente está tentando trazer para as máquinas o aprendizado, inclusive, dos filtros, que são ótimos para a aplicação A, B ou C, e muitas vezes até superando as estratégias tradicionais. Isso é importante em som também, importante em sinais cerebrais, e eu encerro mostrando, vamos ver se eu chego lá, o convite aí para... esse é um slide do workshop que ocorreu esse ano. Então, em setembro, outubro, por favor, estejam aqui nesse anfiteatro para conversar com a gente sobre essas temáticas. Tá bom? Obrigado.